Bom dia, gente. Quero desejar um bom dia a todos vocês. Que vocês possam ter um dia cheio da graça de Deus. Que seja um dia lindo e florido, né? Aqui, gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a questão da resistência, né? Da rosa do deserto. Eu sempre tenho o costume de guardar algumas caixas, porque quando eu preciso fazer envio de plantas, então eu já tenho ali umas caixas reservadas, para não ter que estar saindo de casa, né, a qualquer hora atrás de caixa. Então eu já tenho umas caixas aí reservadas. E eu achei que essa caixa aqui tivesse vazia, como sempre eu guardo, né? Mas eu descobri, ó, que eu tinha aqui esquecido umas plantas aqui dentro. Então, essas plantas já estão aqui, há mais ou menos aí 2 meses, porque essas plantas chegaram logo que eu retornei, né, de viagem, e eu fui replantando, eram muitas plantas, e eu achei que tinha replantado todas, e essas aqui, olha, ficaram esquecidas dentro dessa caixa. E aqui estão elas. E o que eu quero mostrar para vocês? O quanto a rosa do deserto, né, é uma planta forte. Vocês estão vendo, olha, essa daqui não é uma planta grande, né? Apesar de que é uma planta que já tem 1 ano, mas não é uma planta grande. E tá aqui, olha, gente, firme e forte. Ela tá um pouco murchinha, né? O que é natural para o tempo que ela tá sem receber rega, né? Sem receber nutriente. Mas tá aqui, olha, a planta perfeitinha. Vou mostrar todas aqui para vocês. Olha, essa outra aqui, ó, também tá um pouco murchinha, né? Mas não tá aquela planta mole. Ela tá até com brotações novas. Essas brotações estão assim branquinhas por conta de estar dentro da caixa fechada, né? Não tá recebendo sol, por isso que ela tá branca desse jeito. Não é que é variegata, não. E essas brotações, olha, já nasceram aí no tempo que ela tava dentro da caixa. Então, você vê como é que é a rosa do deserto, né? Essa daqui, olha, essas folhinhas provavelmente já veio nela, essas tão verde, ó. Nem caiu as folhas, algumas só, né, que secaram, outras ainda estão aqui. Olha, a planta deu uma murchada. Mas isso daqui, gente, é algo que a planta recupera, tá? Não vai, vai recuperar daqui para outra semana. Não, não é assim. Vai demorar um pouco. Provavelmente leve aí 1 mês para ela encher de novo, olha, esses espaços aqui, para ela voltar à gordice dela, né? Era uma planta bem gordinha, olha, pelo tanto que ela engilhou. Mas, olha, ela tá aqui, isso aqui é uma brotação nova, essa que tá branquinha, olha, porque ela brotou enquanto tava aí dentro. Então, tem muita gente que fica aí na dúvida, né? Ah, mas comprar uma rosa do deserto, demora muitos dias para chegar, a planta vai chegar morta. Essa semana mesmo eu falei com uma senhora que ela disse que a planta provavelmente ia chegar morta, né? Por isso ela não ia comprar. Porque ela tinha comprado de uma outra pessoa. Eu não vou falar o nome aqui, porque é antiético, mas ela falou o nome da pessoa. E também porque eu não sei se é verdade, né? Se até que ponto é verdade. E ela disse que as plantas chegaram com 4 dias, mas as plantas já chegaram feias, já chegaram sem folhas. Até que você chegar sem folhas, né, é algo que pode acontecer, porque é uma defesa da planta, ela jogar as folhas, justamente para ela ficar guardando nutrientes, né? Quanto menos folha ela tiver para sustentar, mais fácil fica para ela. Olha, então, olha como é que estão as plantas. Então, essas aqui eu vou replantar, né?
Então, o máximo que pode acontecer é isso aqui, ó, gente. Aí pode vir aquela pergunta: ah, mas isso toda a planta vai aguentar esse tempo? Não, também não vai ser toda a planta que vai aguentar esse tempo todo, tá? Vai depender muito, muito da qualidade da planta que você está comprando, né? Vai depender de como está a saúde da planta que você está comprando. Mas das plantas que a gente envia, eu não vou dizer que nunca vai acontecer, né? Porque eu não sou Deus para saber isso. Mas eu garanto para vocês que 99% de chance das plantas chegarem bem. Aqui, olha, são galhos que eu tinha cortado dos cavalos, né? E possivelmente era para fazer o plantio, mas acabou ficando aí, né? Secando. Então é isso, ó, gente, que eu queria estar mostrando para vocês. As nossas plantas são plantas bem resistentes, porque elas não são, né, plantas criadas em viveiro. Elas meio que ficam aí no tempo. Então, são plantas que já vão crescendo ali com mais resistência, né? É que nem menino que brinca na rua. Menino que é acostumado, né, pegar sol, pegar chuva, dificilmente pega aí uma gripe, né? Então, as nossas plantas são desse jeito, tá? São plantas que são bem resistentes, pegam chuva, pegam sol. Eu fiz algumas coberturas, mas no tempo da chuva, os ventos muito fortes acabaram rasgando as coberturas. Então, ficaram sempre no tempo, né? Só 2 bancadas que resistiram. Então, é isso, olha, que eu queria estar mostrando para vocês. Depende também muito também de como a planta vai ser embalada, tá? Então, as nossas plantas, quando são enviadas, elas são muito bem embaladas. Elas recebem a poda, né, das folhas. A gente tira todas as folhas, porque a folha dentro da caixa, gente, pode causar apodrecimento, sim. Tudo que pode causar apodrecimento, a gente já vai eliminando. Então, são retiradas as folhas, plantas já são mandadas sem folhas. A gente faz a poda de raízes, a planta já chega limpinha, só no ponto da pessoa plantar. Por exemplo, essa planta aqui, se eu fosse fazer o envio dela, essas raízes aqui, olha, todas são tiradas e vai ficar só a parte aqui de baixo, onde vai ficar embaixo do substrato. Aqui, olha, a gente tira tudo, vai tudo limpinho. As plantas vão embaladas individualmente, tá? Elas não vão todas juntas, elas vão embaladas individualmente. A gente usa aí um TNT, né? E faz aí um embrulhinho. Elas vão todas com placa de identificação. A gente não tinha as placas, mas agora a gente já tem. E elas vão bonitinha com as placas de identificação, tá? Olha aí. Então é isso, gente. Então a rosa do deserto é uma planta resistente. É muito mais fácil você perder sua planta por excesso de água, né? Por um substrato que às vezes não é tão drenante e acaba causando algum mal à planta. Por proliferação de fungos no substrato, às vezes até por excesso de matéria orgânica. Tem quem goste de colocar muita matéria orgânica, né, no substrato. Então, a rosa do deserto ela é uma planta que ela não é de muita matéria orgânica, tá? É uma planta que ela precisa de um substrato drenante, pelo menos 50% drenante. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Se você coloca muita matéria orgânica, o que acontece? Essa matéria orgânica vai decompor, vai criar fungos, né? Assim como tem o fungo do bem, os que fazem bem para as plantas, tem os fungos que podem causar apodrecimento, né?
na sua planta. Às vezes, qualquer lesãozinha que a planta tenha, o fungo já vai lá, né? E consegue apodrecer sua planta. Então, é sempre bom a gente ser muito cauteloso quanto à questão da escolha do substrato. Quando a pessoa mora numa localidade mais seco, mais quente, né, onde chove pouco, faz muito sol, o substrato com a matéria orgânica um pouco mais elevada, até que ainda dá certo. Mas, dependendo do clima, pode dar muito errado, tá? Colocar muita coisa. A gente tem que sempre lembrar que para a rosa do deserto, o menos é mais. Então, tudo que é em excesso atrapalha. Muita gente perde semente por excesso. Excesso de cuidado, excesso de adubação no substrato. Às vezes a pessoa quer usar um substrato que tem muito nutriente para uma semente que ainda vai germinar sem necessidade, né? Então, o melhor para você estar fazendo germinação é um substrato que seja leve, um substrato que não tenha tanta mistura, tá? Um dos substratos que são muito usados, né? É o substrato para hortaliça. Na hora da germinação, ele é bom porque ele é um pouco mais úmido, né? E na germinação, a semente precisa ali de umidade. Então, fica a dica aí para vocês. E como vocês podem ver, se a planta demorar aí, se for uma planta que seja uma planta sadia, mesmo que ela passe aí muito tempo para chegar para você, não vai chegar morta, né? Agora, corre o risco de repente chegar com algum apodrecimento, se não deixarem secar bem a planta, né? Porque tem todo um processo para você enviar. O principal deles é que a planta tem que estar muito bem seca na hora de embalar. Se a planta não tiver sequinha na hora de embalar, pode gerar umidade. E se as folhas também não forem retiradas, dependendo do tempo que elas passem dentro da caixa, pode gerar umidade e apodrecimento, tá? Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.